Então, estamos aqui para mais um podcast. Hoje eu estou muito feliz. Hoje a gente vai conversar com Paula Moreira. Ela fez residência e mestrado em saúde da criança e do adolescente e ela é nutricionista infantil e de família. Paula, eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço o convite, estou feliz demais de poder falar sobre um assunto que nos é comum e que me é tão caro, que é a infância, a adolescência e a saúde da criança de uma forma geral. Esqueci mais uma característica, né, assim. Ela é nutricionista infantil de família, é a esposa do Lucas e é a mãe do Francisco, da Clara e do Antônio. Não posso esquecer isso, porque ela é nutricionista, é mãe, mulher, batalhadora. A gente não pode deixar de falar isso. De jeito nenhum, De jeito nenhum. Paula, me chamou muita atenção no seu conteúdo e me agradou muito porque você não é uma nutricionista que fala de comida, alimento, não fala só de comida, alimentação. Você tem um enfoque muito grande na questão comportamental. Me conta, por quê? Por que você resolveu ter esse olhar? O que te cultivou a fazer isso? Porque é mais fácil a gente trabalhar só com o alimento, mas não é o que funciona. A gente precisa entender o comportamento para mudar o comportamento e assim todo o resto funcionar. Então eu percebi, estudando e criando os meus filhos, que não adianta a gente servir uma comida se a gente não muda um cenário. Então, se a gente não ensina, se a gente não educa e se a gente não trabalha o comportamento. Então, o que eu falo muito com as famílias é que a gente tem que pensar num todo, sabe? É muito simples. O papel, ele não come a comida. Então, é muito simples eu prescrever aquilo, mas é mais difícil eu orientar o que a família pode fazer, qual estratégia que ela pode ter, o que vai ajudar a esse trabalho funcionar. Então, hoje, quando a gente pensa em alimentação, a gente precisa falar de comportamento. Tanto na criança quanto no adulto, né? A gente está o tempo todo tentando ver aonde a gente pode mexer, o que a gente pode... São pequenas atitudes que a gente faz na hora de oferecer uma comida, na hora de preparar um alimento, na hora de botar uma mesa, comportamentais, que vão fazer com que o processo de introdução alimentar, o processo de construção do hábito alimentar flua de uma forma mais fácil. Muito bem. E aí eu fiquei pensando aqui, eu sou hipnoterapeuta, eu não posso deixar de pensar nisso, que é, como é que era a Paula criança? Qual era a relação da Paula criança com a comida? Comia bem, comia mal? Tinha que comer tudo, tinha que comer rápido? E eu vou até contar uma história minha. Eu ia muito para casa das minhas primas, onde tinha um garfo que tinha um palhaço desenhado. E quem comesse mais rápido, quem saísse primeiro da mesa, porque comeu tudo, poderia na próxima refeição comer com um garfo de palhaço. Então, eu tive esse estímulo de comer rápido. Como é que era a Paula criança? Como é que era a relação dela com comida? Como é que você, adulta, enxergando a Paula criança, enxerga ela e a relação da comida dela? Então, minha relação sempre foi muito boa. Eu acho que a minha família não sabia nada disso, mas sempre houve um investimento no tempo de alimentação em casa. Então, a minha mãe trabalhava fora, mas a gente é de uma cidade de interior, em que todas as refeições eram feitas em casa. Então, café da manhã eu tomava com meus pais, todo mundo sentado à mesa. Almoçávamos todos juntos, meu pai vinha para casa, buscava a gente na escola, minha mãe estava em casa. Lanche da tarde era sentado à mesa, sem meu pai, mas com a minha mãe, e o jantar era com todo mundo junto. E ali existiam algumas brigas, existia conversa, mas não existia você tem que limpar o prato, você precisa comer tudo. E eu fui criando, e a gente, família, final de semana, almoço de família, um monte de criança, 2 mesas, adulto, criança. Então eu cresci com isso. Quando eu me mudei para estudar, que eu tinha 16 anos, que eu fui morar sozinha, eu sentava à mesa sozinha para fazer refeição. Aquilo era o meu lugar. O lugar de fazer refeição era a mesa.
Então eu carreguei comigo uma coisa que foi muito sólida na minha infância. E naquela época a gente sabia muito menos do que hoje se sabe sobre saúde e sobre o tipo de comida. Então lá em casa sempre teve comida de verdade, comida fresca, preparada, mas a gente comia também biscoito, comia coisas que a indústria começou a vender, né? Esses iogurtes, essas coisas, eu sempre tive acesso, mas muito mais acesso à comida fresca e preparada por uma ajudante que trabalhou com a gente por 22 anos. Então, o que eu aprendi, eu carreguei comigo. Depois eu comecei a estudar coisa de comportamento, alimentação, a infância, e eu vi que isso tudo me ajudou a formar o hábito alimentar dos meus filhos e me sustentou nessa fase adulta em que eu fazia as minhas refeições sozinhas. Interessante. Já vou contar aqui que eu fazia todas as refeições. Eu morava na Baixada. Sim. E meu pai trabalhava na rua em frente aonde a gente morava. Então, ele fazia todas as refeições em casa, mas ele saía muito cedo, então a gente não tomava café junto. A gente almoçava e jantava junto. E as refeições que ele não estava em casa, eu não fazia na mesa. Não, eu não sou da época do micro-ondas, mas eu tinha uma bandeja, então eu comia vendo TV. Sim. Mas eu tenho essa lembrança do almoço e da janta, de esperar meu pai para almoçar, de esperar meu pai para jantar. E de que nos dias que ele não trabalhava, que ele tomava café em casa, a gente tomava café com ele na mesa. Mas eu tive algumas coisas diferentes mesmo, como comer rápido, como poder comer diferente para a TV, que quando ele não estava em casa. E é interessante porque isso eu tive que aprender quando adulto. Quando eu entendi que isso era errado, eu falei, eu preciso fazer diferente. Sim. E é mais difícil um processo, né? Que você fez uma coisa da vida toda, você mudar uma coisa na infância, ela exige um pouco menos de esforço do que a gente mudar um comportamento na vida adulta. Sem sombra de dúvida. Até porque se a gente faz isso na infância, a gente tem a aprovação do pai. Sim. E a gente aprende que aquilo é certo. Isso. Então, isso vale para muita coisa que a gente vai conversar aqui hoje. E aí, você falou da questão comportamental. Você teve... O Francisco é o mais velho? Qual a idade das crianças? Fala para mim. Francisco tem 6. Uhum. A Clara vai fazer 5 agora em fevereiro. Uhum. 4. E o Antônio tem 3. Tá. E o que você... Existe alguma diferença que você tenha percebido em relação a essa parte alimentar? Como é que é essa questão da parte alimentar na sua casa? Sim. E se existiu alguma diferença entre o Francisco, a Clara e o Antônio? Já te explicando que eu conheço pessoas que... Casas Ferreiras, PT de pau. Sim. Então, que é nutricionista, mas entra miojo. Sim. Não, é criança, eu posso dar determinada comida, porque afinal, tadinho é criança. Eu gosto muito dessa frase do tadinho é criança, como se... Coitadinho. Tadinho é criança, é muito bom, né? Então, como é que é isso? Como é que é isso para você, na sua casa, na sua rotina? Então, a alimentação na minha casa flui de uma maneira muito tranquila. Então, eu e o Lucas, nós comemos muito bem. Então, antes das crianças virem, a gente já tinha uma rotina alimentar que funcionava em casa. O Lucas faz o quê? O Lucas é engenheiro, mas ele mudou de carreira e ele trabalha no mercado financeiro. Entendi. E aí, mas ele já tinha essa ideia de uma alimentação saudável? Comia muito bem. Sempre comeu muito bem. Muito bem. Entendi. E daí a gente casou, foi morar junto e a nossa alimentação é muito parecida. Então, muita fruta, legume, pouca carne vermelha, a gente come muito bem. Ok. Então, a gente tinha uma rotina alimentar que super funcionava. Uhum. Daí nasceu meu primeiro filho e ele entrou numa rotina que a casa já existia, né? Claro que a gente tem que mudar a consistência ali na introdução alimentar e eu tive uma super ajuda dele, porque
como ele come muito bem, a gente come bem, eu não precisava me preocupar de eu não vou estar em casa para oferecer isso, mas ele tá e ele também vai comer junto. E Então não vai isso ter miojo. não tem. Na minha casa eu não tenho alimento ultraprocessado, muito raro, não compro. Então os meus filhos nunca viram um biscoito dentro do armário. Um biscoito de maisena que todo mundo come, na minha casa nunca teve. Aham. Então eu não compro, mas eu também não sou xiita no ponto de dizer que meu filho não vai para a festa e ele não vai comer a comida da festa. Uhum. Ele come nos lugares a comida que é oferecida, mas eu não tenho em casa, então isso não Uhum. faz parte da rotina. Então o Francisco nasceu, a introdução alimentar dele fluiu de uma maneira muito fácil, assim, é um pouco complicado, né? Tem hora que quer comer, tem hora que não quer, mas assim, fluiu, não teve alergia, nenhuma questão. Quando a Clara veio, a gente estava na pandemia, então eu não tinha muita ajuda, foi um pouco mais difícil, Uhum. mas também tudo bem. Já quando o meu caçula nasceu, a introdução alimentar dele foi muito bem, mas eu enfrentei com ele um comportamento restritivo da alimentação. O meu caçula sempre teve uma questão de inflexibilidade de comportamento para algumas coisas. Ele tinha um atraso de fala importante, que a gente corrigiu, mas ele fez muita terapia para isso. Uhum. E dentro dessa questão do atraso de fala, como ele não conseguia se comunicar, então o momento da refeição era um momento muito difícil, porque ele não conseguia falar e às vezes ele jogava as coisas no chão, era muito ruim. Uhum. E ele começou a restringir a alimentação dele. Houve um momento em que ele comia só arroz. Ele tem 3 anos hoje. No segundo ano dele foi muito difícil, do segundo até o terceiro. Ele restringiu tudo, comia só arroz. E aí eu falava, meu Deus, e eu aplicava tudo que eu passo para os pacientes, né? Que a gente precisa ter calma, que a comida tem que estar exposta à mesa, ele tem que ter exposição. A gente não pode forçar. Então a gente vai. Não, porque é diferente de. Ele só come arroz, então eu vou oferecer só arroz e ele não está vendo outras coisas e nem outras pessoas comendo. Mas ele estava vendo a comida à mesa, todas as pessoas comendo e a gente oferecendo. Você quer, você quer. E chegou um momento em que ele foi voltando a comer. E a questão comportamental dele era tão grande que ele comia na escola, mas ele não comia em casa. Foi muito difícil. Toda a ansiedade que eu vejo das famílias, eu vi em mim. E a gente conseguiu. E ele, com passados meses, ele voltou a comer. E hoje, por exemplo, ontem, vou te contar um caso de ontem. Anteontem, eu desci para lanchar com eles estavam no play, eu peguei o meu lanche e desci para fazer no play. Eu tinha mamão, farelo de aveia, umas fatias de queijo e meu café. Desci. E as crianças vêm querer saber o que eu tô comendo. Aí ele falou, mãe, aveia. E ele, com as outras crianças, falou, quero provar a aveia. E eu deixei ele provar. Ele viu que não ofendeu, dei só um pouquinho de aveia. Ele falou, agora eu quero provar o mamão com aveia. E eu dei, ele comeu, saiu, daqui a pouco ele voltou, comeu outro pedaço e falou, amanhã no café da manhã eu quero mamão com aveia, porque os meus outros gostam. Que maravilha. Mas ele não comeu só comer mamão com aveia ontem. Ele me vê comendo, ele vê o pai comendo, ele vê o irmão comendo, e ninguém obriga. Não, ele come as frutas que ele gosta, a gente varia, ele come muito bem todas as frutas. E eu nunca forço, mas eu exponho. E eu ofereço sem cobrar. Então, com o tempo, eles vão aceitando. Porque às vezes a gente fala, olha, acredita no processo. Você precisa fazer umas mudanças, mas acredita no processo, confia na criança. E ela responde. Então, o processo de ver o Antônio voltando a comer uma variedade enorme de alimentos, porque hoje ele come e ele tem prazer em experimentar, às vezes ele só cheira, às vezes ele coloca na boca e cospe. Mas isso é muito para uma criança que às vezes recusa e restringe. Uhum. Então é a gente comemorar e muitas vezes a gente fazer de doido. Deixa ele provar, faz que você não está vendo. Então eu vivi muito diferente com os meus filhos. Com o Antônio eu vivi um desafio enorme. E com os outros 2 eu não tive isso. Mas a minha rotina de casa nunca falhou. Então eles têm exposição aos alimentos, eles têm a familiaridade, a gente está comendo junto, a gente come a mesma coisa que eles. Então, se a gente vai fazer um lanche da noite que virou lanche e que a gente está fazendo ali, todos eles estão envolvidos, a comida deles é a mesma. Então, claro que eu saio para jantar com o Lucas, claro que às vezes eu deixo para jantar quando eles já dormiram, porque eles dormem cedo e aí eu vou comer uma coisa que eu não quero que eles comam. Eu não sou assim, claro que a gente faz isso, mas enquanto eu estou com eles, a gente está comendo a mesma coisa.
Você é intencional. Isso. Entendi. Cara, deve ter sido uma barra. E o que passou na sua cabeça, assim, durante o processo? Porque, assim, quando a gente está orientando, e aí já vou fazer um disclaimer que é o seguinte: eu vou fazer algumas perguntas que são que você vai falar assim, nossa, nem parece que é médico, mas eu preciso fazer essas perguntas. Tá. Tem algumas coisas que quando você vive na pele, Completamente diferente. você, como profissional, você entende que dói, mas quando você vive na pele, você fala, cara, não sabia que doía tanto. O que foi? Foi muito difícil. Angustiante. E mais difícil foi eu convencer o meu marido que aquilo fazia parte do processo. Puxa Então, vida, é mesmo, sim. Que era assim, que ele vai restringir e que às vezes a gente vai dar só arroz, que ele vai ficar exposto e que a gente precisa encarar. E que ele vai e volta, que ele vai e volta, evolui, que ele vai voltar. É. E falar com a babá, e conversar com as pessoas que me ajudam em casa, da importância de, mesmo ele só comendo aquele alimento, de colocar na mesa outras coisas. E a importância elas mudaram o comportamento. Porque elas pediam biscoito, elas pediam para lanchar vários tipos de comida, e às vezes eu comprava e eu orientava que comessem quando as crianças estivessem na escola. Ok. Que quando as crianças estivessem em casa, se elas quisessem lanchar, era parecido com o que eles estavam comendo. Então, elas hoje me agradecem, porque elas mudaram muito do comportamento alimentar. Eles comem a mesma coisa que as crianças comem. E mais difícil foi eu me acalmar, confiar que vai dar certo e esperar. Muito difícil. Muito. É uma angústia que hoje eu tenho uma empatia muito grande com as famílias que chegam até mim, com o sofrimento de, olha, meu filho, eu não tenho dificuldade de viajar com ele, eu tenho dificuldade de levar ele para almoços, eu preciso ter uma comida diferente, e eu preciso que eles confiem em mim, e hoje eu sinto a dor deles. Então eu consigo ter o mesmo lugar de fala para falar, calma, se a gente fizer assim, dessa forma, vocês vão conseguir, mas a gente precisa ter paciência, e talvez a paciência seja mais difícil. Mais difícil você confiar numa pessoa que meu filho não está comendo nada, como ela está falando comigo, se eu fizer isso, isso e isso, daqui uns 7, 8 meses ele vai ter resposta, e ele vai. Deixar por conta dele, né? Não é tão por conta dele, porque não é. A casa precisa mudar uma rotina. Mas acontece, é igual uma mágica. E aí, quando ele começa a experimentar uma coisa, ele vai experimentando outra e só melhora. Entendi. Mas primeiro você precisa viver um processo. Entendi. Eu imagino que se eu botar um chinelo na mesa e eu falar com ele, come, ele vai comer. Porque ele vai ter medo daquele momento. E eu vou traumatizar ele para uma vida. Sim. Se eu for inteligente, usar a ferramenta correta, ele vai comer sem nenhum trauma. No tempo dele. Porque a criança não fica seletiva de uma hora para outra. Tem todo um contexto que chegou ali. Pode ser por uma doença, pode ser por comportamento, pode ser pelo estilo de vida da família, pode ser por ela, pode ser por uma atenção que ela quer, pode ser por uma rigidez de comportamento. Várias causas deixam a criança mais ou menos seletiva. E a forma como a família lida faz toda a diferença nesse processo. Entendi. Eu vou só contar uma coisa para ilustrar. Vou contar o quanto... Tem muitas histórias minhas alimentares. Meu pai brinca comigo que eu comia arroz, feijão e salsicha. Eu comia macarrão, mas eu não comia macarrão com salsicha. E é engraçado porque eu demorei muito para comer macarrão com salsicha. Eu lembro disso. Por quê? Porque eu botei na minha cabeça que eu não gostava. A mistura eu não gostava. Na verdade, olhando a posterior, assim, olhando agora como adulto, eu entendo que eu estranhava aquela mistura. Sim. E eu não queria porque era estranho. Não era porque eu não gostava. Eu gosto de macarrão, eu gosto de salsicha. Por que eu não ia gostar de macarrão com salsicha? Porque eu não gostava da mistura. Eu gostava separado. Então não era o problema do gosto. Era o problema da apresentação do prato. Apresentação do prato.
como médico que atende criança, é uma percepção, eu não vi em artigo, eu tenho recebido mais crianças, tanto na hipnoterapia quanto na hemato, mais crianças com essa questão com essa queixa dos pais delas serem mais seletivas. Sim. Existe alguma coisa que está tornando essas crianças mais seletivas? Tem algum fator que tem como a gente melhorar nas famílias? Como você falou, assim, eu vou até usar o exemplo que você usou, não é porque as famílias não estão mais botando o chinelo na mesa, Não. como era na minha época. Mas vou até fazer outra história minha. Isso aqui está virando um divã. Uma vez eu abri... Meu irmão tinha bebido uma garrafa de 250 ml de Guaraná e ele não bebeu toda. E eu falei, eu não vou beber a mesma garrafa que meu irmão, e abri outra garrafa. Obviamente eu não bebi toda. Não, antes de abrir, minha mãe falou, se você abrir essa garrafa, você vai ter que beber tudo. E aí, eu abri a garrafa. E minha mãe me trancou no quarto e eu tive que beber tudo. E eu tenho essa memória até hoje do quanto foi difícil eu rejeitar aquele líquido todo. Mas não é isso que está fazendo as crianças, não é a permissividade em relação a não botar mais o chinelo. O que está causando nessas crianças essa maior seletividade? Vamos tirar a parte patológica. Claro. Tá? Uhum. Falando essa seletividade não patológica. Não patológica. Como que eu vou te dizer? Existe um contexto social e uma oferta de alimentos considerados infantis que prejudicam muito o paladar da criança. Então, uma vez que você tem acesso a esse tipo de alimento ultraprocessado, hiperpalatável, e que a criança ganha esses alimentos, então, se a família não tem uma rotina alimentar, então a criança consegue beliscar. Então, não está na hora do jantar, mas está quase na hora, mas ela está falando que está com fome, ela chora um pouco, ela ganha um biscoito. Ou ela ganha um suco, ou ela ganha uma bala, um doce. Vai chegar na hora da refeição, ela já vai estar um pouco mais saciada, está com fome ainda, mas não quer comer aquilo tudo, ela deixa um pouco, não faz o jantar completo. Ou se isso acontece na hora do almoço. Esse comportamento beliscador do eu não quero desagradar meu filho, eu vou oferecer ele outro tipo de comida, isso facilita o comportamento seletivo e a certeza da criança de que ela pode não comer essa comida e aí ela chora e ela fala que não quer, junto com uma ansiedade da família de meu filho precisa comer, então que ele coma qualquer coisa, substitui aquela refeição por uma outra coisa que sabe que a criança vai comer. Essa substituição que você faz na intenção de que seu filho coma, porque ele não pode ficar puro, também colabora. Então, a gente tem um cenário alimentar que contribui, né? As famílias estão cada vez menos com tempo de ficar sentado com a criança. Então, a criança normalmente faz refeição sozinha. Muitas crianças fazem refeição vendo tela. Isso tudo colabora. Então, você tem muito ultraprocessado, você tem uma falta de rotina alimentar, de estrutura mesmo, de organização em casa, e você tem esse tipo de comportamento que não é permissivo, mas é um comportamento de que eu preciso ver o meu filho comendo, seja lá qual for a comida. Isso facilita com que a criança desenvolva preferência, e essa preferência vira um comportamento mais restritivo. Não existe esse quadro, mas vamos criar um momento bom ou ruim. Eu vou te fazer perguntas e você vai me dizer bom ou ruim. Tá. Comer com tela, comer assistindo YouTube, desenho, porque senão a criança levanta da mesa, levanta a cadeira, não sei o quê. Então, para prender a criança na cadeira, tela. Péssimo. Péssimo. Não é nem bom, ruim, péssimo. Péssimo. Ótimo. Depois eu vou te falar por quê. Vai no quadro. Não, já explica por quê. Fala por quê. Por que é péssimo? Porque ela não está comendo com atenção. Então, ela não sabe o que ela está comendo, quanto ela está comendo. E quando você come, você não está só comendo aquele alimento, você está aprendendo comportamento.
Então, o comportamento de você sentar à mesa, esperar o tempo da mastigação, de você comer aquilo. Quando você está comendo de forma distraída, você não está vendo. Você está lá, não sabe nem se você está com fome, se você quer mais, o que vem aquilo. Então, é mais fácil alimentar uma criança de forma distraída. Se a gente tira isso, a criança tem que aprender a segurar o talher, a sentar, a esperar, ter um pouco de paciência e a levantar depois. Então, além da comida, a gente chama de novo comportamento para pau. Show de bola, achei maravilhoso isso. Tá. Não quer, a criança não quer mais comer, come só a carninha. Ruim. Mas, assim, difícil, né? Tem um prato de comida, ela quer comer. Daí, por que ela precisa comer só a carninha? Então, você pode falar, você quer mais alguma? Você quer? Sua barriguinha cabe mais um pouquinho? Ou você quer deixar? Então, por que ela vai comer só a carninha? É porque a carninha é mais forte. É o que tem mais forte na refeição. Mas a pergunta tem que ser outra. Você não quer mais? Tem certeza? Cabe mais alguma coisa na sua barriguinha? Então, é usar esse lugar. Então, tá. Então, da próxima vez, a gente vai colocar um pouco menos no seu prato, tá? Daí, se você quiser mais, você repete, porque a comida tá aqui na mesa. Entendeu? Maravilhoso isso. Gostei disso. Porque É melhor, a comida tá na mesa. A comida tá na mesa. Então, a gente bota menos, e daí, se você quiser mais do que você escolheu, você repete. Continuando no momento bom ou ruim, eu gosto muito dessa pergunta. Tá. Se comer tudo, ganha a sobremesa. Ruim. Conta por quê. Porque a gente ensina a criança que a sobremesa é melhor do que a refeição. Então, o sabor doce, ou aquilo que vem depois, é melhor do que o que está ali. Então, vira quase uma obrigação. Ele precisa comer tudo, que não necessariamente ele gosta, para ele ganhar o bom. Então, eu não recomendo sempre sobremesa. Sobremesa ela não precisa entrar como regra. A sobremesa pode entrar num dia de um almoço comemorativo. A sobremesa pode entrar numa fruta de vez em quando. Então, todos podem comer uma fruta, a criança pode ganhar uma fruta. Fruta é sobremesa? É sobremesa. Fruta é sobremesa. Fruta é sobremesa, mas é isso. Se a fruta for encarada como regra e a criança tem aquele paladar, ela vai encarar a alimentação que você precisa comer tudo como uma punição. Então, essa frase eu não gosto. Eu não gosto também dessa chantagem, não. Chantagem com comida já não é legal. Chantagem já não é legal. Você deixou a comida, a gente tem que sempre pensar, se está deixando, vamos botar um pouco menos. Se a comida está ali, a gente ensina a criança que ela pode repetir. Ela pode entender que ela ainda não está satisfeita e ela pode repetir. E ainda assim, se ela quiser e não for obrigação, ela pode comer uma fruta de sobremesa, às vezes. Entendi. Eu vejo muitos adultos, e aí eu estou falando mais da hipnoterapia, que tem essa relação com a comida do doce como prêmio, do doce como prazer imediato, como liberação de dopamina. Quem assistiu Friends ou assiste séries americanas vê que a menina termina o relacionamento, pega um pote de sorvete e come. Porque é isso. Assim, eu tô triste, eu preciso É um comer emocional. É um comer emocional. E eu conversando com mães, nutricionistas, tem uma questão que eu quero a sua opinião, que é o seguinte. Você falou da sobremesa que não precisa ser sempre. Então, eu não preciso ter no meu refrigerador sempre um pote de sorvete. Não, você não precisa ter. Nem precisa ter. Não precisa ter. Você pode comprar. Ou pode sair para tomar sorvete. Pode sair para tomar sorvete, ou vai receber amigos, ou vai fazer. Você compra. Mas a gente não precisa ter alimentos em casa. Então, aí eu vou extrapolar para um geral, tá? Claro. A criança come aquilo que ela tem disponível em casa. Adoro isso. Quando a criança é pequenininha, ela não vai abrir um armário e ver o que tem. Mas conforme a criança vai crescendo, 4 anos, 3, 4, 5 anos, ela já sabe onde está a comida. Ela já sabe que o adulto esconde um chocolate não sei aonde. Ela já sabe que no armário tem biscoito, que no armário tem batatinha frita, que no armário tem refrigerante ou o suco que ela quer, e que na geladeira tem determinado tipo de iogurte, que no freezer tem sorvete.
Então, ela está exposta àquele tipo. E aí entra na briga das famílias de não está na hora de comer isso, mas você não vai comer isso, mas tem em casa. É, Então a criança entra numa coisa de se tem em casa, por que eu não posso comer? Se alguém está comprando, por que eu não posso comer? exatamente isso. Então fica uma coisa ruim. Então, se a família não quer que a criança coma, ela não precisa comprar. Eu E aí as concordo. pessoas falam, nossa, mas então o meu filho vai comer o quê? O filho vai comer comida, vai comer fruta, É. vai comer outras preparações diversas. E ele não vai ser um xiita, porque ele pode comer isso em outras circunstâncias, que não na rotina diária em casa. Eu já recebi algumas vezes no consultório, mãe. Teve uma cena pra mim que foi muito emblemática, foi uma criança que chegou com a boca toda amarela de fandangos, sei lá, de biscoito. E a mãe falou: ele não tem apetite, ele não come nada. Eu falei: mas e essa boca amarela? Não, ele só quer comer bobagem. Falei: mas me diz uma coisa, ele é assalariado? Da onde sai? Como é que você deixa ele comprar essas bobagens? Ela falou: não, a gente compra, mas não é para ele comer fora, não é para ele Vai comer comer sempre. sempre. Eu falei: mas como é que ele acessou isso? Assim, no caso dessa criança, eu ainda brinquei e falei assim: ele voa? Porque assim, tem um determinado lugar do armário que ele não alcança. Sim. E se você não contar para ele, ele não vai nem saber. Abrir. Então, às vezes tem isso, né? A criança come contrariando um desejo, não vou dizer uma ordem, né? Porque o pai não deu a ordem, mas um desejo dos pais e a culpada é a criança. Mas você vê que esse desejo dos pais não impede que o alimento seja comprado e esteja disponível em casa. Porque muitas vezes os pais consomem também. Sim. Então, a criança não pode, ela fica sem entender. É difícil ser criança nesse mundo de que você quer restringir, mas não quer deixar de comprar, não quer mudar o seu comportamento, mas quer que seu filho mude. Pensa que o que passa na cabeça da criança? Eu não sei se isso já aconteceu com você no consultório, mas por exemplo, aquela criança que é, por exemplo, diabética, vou usar um exemplo qualquer aqui, e aí tem o bombom, mas você não pode comer. É para o seu irmão, é para a gente. Deve ser muito difícil. É difícil para a família também, porque, É. por exemplo, no caso do diabetes ou de outras coisas, restrição, a criança alérgica, e que tem irmãos e que tem uma família que vive aquilo, a família inteira encara aquilo como uma punição. Porque, não vou ter, mas todo mundo quer, mas o menino não pode, como é que vai ser isso? Então, a gente precisa mudar a consciência das famílias de que bombom, doce, bala, sorvete, doces assim, a família inteira não precisa ser exposta com tanta frequência, não precisa estar dentro da rotina. Sim. Então, de que a gente pode mudar, sim, uma cultura alimentar da casa para que encaixe coisas que a criança que tem a restrição pode e que agrade a família. Então, a gente sempre tenta fazer esse equilíbrio. E para orientar também de que quer fazer uma coisa que a criança gosta muito e ela tem uma restrição, tenta fazer quando ela não estiver em casa, tenta fazer fora, tenta levar. Porque é difícil para a criança. Ela não escolheu diabetes tipo 1, por exemplo, ela não escolhe. E a gente tem que tratar. A criança que ficou diabética, diabetes tipo 2, hoje as crianças estão ficando diabéticas. O que aconteceu para ela ficar diabética? O que ela foi exposta por tanto tempo em que ela chegou nessa situação, em que talvez a gente precisa acender esse alerta para a família toda. Então, a gente tem que mostrar às famílias que existe um lugar em que a gente não vai colocar a criança nesse lugar de a culpa é sua, mas vamos ajudar, né? Vamos embarcar nesse processo. Difícil. Quando a gente fala de restrição alimentar de criança e de família, é muito difícil. Porque a gente tem que trabalhar todo mundo. Sim. Não adianta ser nutricionista infantil. Eu tenho que chamar todo mundo para conversar. Não, tratar a criança é tratar a família. Eu concordo com isso. E tem uma coisa que eu gosto muito quando você fala, e eu não posso deixar isso passar em branco, que são duas coisas que eu já ouvi você falando. O que é o tal do paladar infantil, que eu adoro quando você fala sobre isso, e comida de criança e comida de adulto, ou prato infantil e comida de adulto.
de novo, só guarda a informação, porque o que eu lembrei? Lá em casa tinha muita bobagem. Tinha 547 biscoitos. Tinha muito biscoito. Muito biscoito. Tinha muito congelado quando eu era criança. E eu fui morar, uma época da minha vida, numa cidade no interior de Goiás, de 30 mil habitantes. E ao total foram 7 médicos do Rio que foram morar nessa cidade pequena, porque pagava bem e tal. Um dia, o ortopedista, que tinha 2 filhas, encontrou comigo no supermercado, ele olhou para o meu carrinho e falou: quantas crianças tem na sua casa? Eu falei: nenhuma. Porque meu carrinho era Yakult, Chandelle, pastel para fritar, nossa, uns 8 biscoitos diferentes. O biscoito da vaquinha, o biscoito de coco, o biscoito de limão. Tinha tudo quanto era comida. E ele olhou e falou assim: cadê a comida, gente? Cadê a carne moída? Cadê o... Eu falei: não, mas tem... Isso também tem. Mas é porque... Cara, mas o que... deve estar por baixo. Isso era pra você. Isso era pra mim. Era o meu paladar infantil. Então, fala sobre essa questão do paladar infantil, do prato de criança. Isso me incomoda muito. Muito. Sempre me incomodou. A comida de criança e esse paladar infantil, quando você fala, a pessoa tem um paladar infantil, você já está colocando a criança, condenando o paladar dela. Porque o paladar infantil significa um paladar restrito. Que você não gosta de muitas frutas, que você não come salada, que você não come nada muito diferente. Esse é o paladar infantil. E eu, agora com as crianças pequenas circulando, né? Vai a restaurante, vai à festa, vai... A pergunta da comida de criança, tem comida de criança, ou das pessoas sugerindo que tem aquela comida de criança, me incomodou. A ponto de eu ir para a rua, levantar mais de 30 pessoas para perguntar o que é a comida de criança e o que era a comida do adulto. E aí foi onde eu fui para a rede social falar sobre isso. Porque a comida de criança ela é associada com todos esses salgadinhos de pacote, biscoito, todas essas bebidas artificiais, nuggets, miojo. A comida de criança é associada a isso. E aí quando se pergunta para essa mesma pessoa qual é a comida do adulto, a comida do adulto é o arroz, feijão, a carne, a salada. E aí teve uma que se chocou e que ela falou: ué, os meus filhos comem a mesma coisa que eu como, que é comida, que deveria ser. Então, em algum momento que a gente, lá atrás, em que houve esse boom da indústria de biscoito, de refrigerantes, de todo tipo de iogurte, em que falou, nossa, agora a gente é socialmente capaz de comprar essas coisas e que a conduta nutricional ela era mais pensada na caloria e naquela tabela de composição do que nos ingredientes, que hoje tudo mudou. A gente fala mais de ingrediente do que de caloria. Então, lá atrás, aquilo fez sentido em algum momento, né? A gente não pensava no quantos aditivos tem, se aquilo, qual o tipo de gordura que está ali. Então, se comia isso. De um tempo para cá, a gente avançou. Então, todo mundo já sabe. As famílias já sabem o que pode, o que não pode, o que deve. E a gente continua restringindo as crianças de um mundo de possibilidade. Das frutas, dos legumes, da comida de casa, da comida de todo dia. Isso se perdeu um pouco. Tanto que quando eu faço introdução alimentar, que o bebê está aprendendo, eu tenho que lidar com as crenças da família de que não vou dar essa fruta porque essa fruta é muito amarga. E daí eu tenho que falar, olha, mas ele não sabe que ela é muito amarga, ele está construindo o paladar. Vamos tentar dar essa fruta sem misturar com outra, sem adoçar, deixa ele criar o paladar dele. Então eu tento que as famílias entendam que porque elas chegaram num lugar de construção de paladar, não significa que aquela criança precisa passar por isso, ou que ela seja privada. Então, a minha luta é para que a gente trabalhe só com um tipo de comida, que é a comida fresca, natural, servida, e que esses outros coisas que a gente chama de comida entrem de vez em quando,
em outras situações, e que isso não seja rótulo. Que a gente não vá a restaurante e pergunte cadê o menu infantil, porque se o restaurante serve comida, e se a gente trabalha para que as crianças experimentem a maior parte das coisas, a Uhum. gente não precisa estar falando só de uma coisa tão restrita. Ótimo. Eu tinha até outra pergunta, vou aproveitar o gancho disso que você falou, porque tem uma coisa que me chateia na criança hospitalizada, Ah, que também me chateia no restaurante, que é isso. Quando pensa em comida de criança, é nugget de batata frita. sim, A gente comentou de um restaurante que é especializado em salada sim. e que o prato infantil, o cardápio infantil é nugget de batata frita. E eu tive uma paciente que era adolescente, que ela internou com leucemia e por vários motivos, porque estava mais acamada, pelo tratamento, alguns remédios, ela ficou mais constipada, ficou com prisão de ventre. Uhum. E aí eu falava para ela, como é um hospital privado, eu falava para ela, você precisa pedir para vir mais salada no seu cardápio, mais coisas que soltem e tal. Ela falou, eu já pedi salada, mas só vem nugget de batata frita para mim. No hospital? No hospital. Só vem nugget. Não, batata frita ela não falou, desculpa. Ela falou, mas vem nugget, não vem salada, vem arroz, eu trabalho no hospital há muito tempo, vinha, sim, batata sorriso com nugget. Sim, aham. Então, existe essa ideia que, de certa forma, se você fala, se eu falar assim, existe a ideia de que a comida tem que ser boa, não pode ser traumática, tem que ser um momento agradável para a criança, todo mundo vai concordar com isso. Sim, Mas também tem que ser um momento educativo. sim, Né? A criança precisa aprender a se sentir bem sim, com o que ela precisa comer. sim, E não só dar o que ela quiser. sim. Não sei, fala sobre isso. Tá. Hospital. Aham, A alimentação do hospital é péssima. sim. Você pode ir em qualquer hospital. O que acontece? Eles têm uma oferta de alimento ultraprocessado enorme. Muito. Muito. Então, ali existe uma questão econômica, uma questão de controle de qualidade que eles precisam garantir da comida, e eles lançam mão muito de alimentos ultraprocessados. Então, eu não vou falar desse... Porque é uma parte que a gente briga muito com os hospitais. Porque, imagina, você está internado buscando saúde, e eles te oferecem tudo aquilo que a gente vai contra. Uhum. Então, é muito difícil. Então, a gente sempre fala que no hospital, a gente esquece o que vai acontecer lá, porque não é um lugar de tratamento. Não é um lugar da gente pensar em alimentação. Em alimentação. Mas ninguém nunca conseguiu convencer um diretor de hospital ou alguém a mudar a forma como eles praticam a alimentação, a oferecer menos ultraprocessado. O que a gente consegue e que a gente recomenda é que, uma vez que você entrou, está internado, está com alguém internado, que aquela família, já tendo alguma orientação prévia, chame a nutricionista do lugar, porque existe a nutricionista Sim, sem responsável, dúvida. e converse com ela. Olha, eu quero uma alimentação mais laxativa, a minha filha em casa ela faz isso, aquilo outro, e aí você tente desenhar com ela o que você quer receber. Isso em hospitais privados você consegue. Então, eu quero que venha um purê de legume, eu quero que venha uma carninha moída, eu quero que venha uma verdura refogada, ou no café da manhã eu quero que venha leite, se for o caso de tomar. Você pode escolher, eu quero um omelete no lanche da tarde, a gente consegue mudar chamando a nutricionista
e falando mais ou menos. Porque se a gente entra no todo do internei, falei que como tudo, vai vir o padrão do hospital, que é um padrão baixo padrão. Uhum. Ruim, é triste isso. Não, é muito triste. É muito triste. E me conta, eu que trato criança com câncer, eu sofro nessa parte, porque a criança já tem um certo tipo de restrição alimentar, ela não pode comer tudo, tem alimentos que ela não pode comer, e às vezes, quando você precisa, não é ofertado isso. Porque não são todos os hospitais, claro, mas eu já trabalhei em um hospital que a função da nutricionista, não sei se por regra do hospital, a função do nutricionista é entrar no quarto e perguntar qual proteína que você quer, qual acompanhamento que você quer, de oferecer cardápio. Você sabe que isso me frustrou muito quando eu me formei? É mesmo? Eu fui trabalhar no hospital, logo assim que me formei, e aí eu tava, mas que a gente pergunta, o que o senhor quer almoçar hoje? Ou o que você quer? E a pessoa fala, eu falei, mas gente, eu não podia pesar e medir o paciente. Eu não podia fazer uma avaliação e pensar no que eu ia, qual conduta que eu tinha, já que ele tinha aquela patologia, já que ele tinha aquele estado, o que eu programava para ele. A gente não podia fazer isso. A gente tinha que dar conta de um andar, 2 andares, e tinha que liberar as refeições para as copeiras. E eu falei, gente, mas calma aí, o que está me adiantando aqui enquanto profissional? Claro. Existe uma nutricionista, a responsável por tudo, que ela consegue de alguma forma, mas não tinha round, não tinha troca com os médicos, a gente não podia falar nada. Uhum. E aí, quando eu fui fazer a residência, que é um hospital-escola, que você está fazendo uma residência multiprofissional, você está envolvida nos rounds, você consegue sugerir, você consegue pensar, já que precisa da dieta líquida, restrita, você consegue ver o que você vai fazer. Aí você consegue se enxergar como parte daquela equipe. Sim. Mas eu me frustrei muito lá atrás, porque a gente no hospital, a gente fica um pouco sem voz, sabe? Sim, sim. Eu percebo isso. É um relato é um relato que eu já que eu ouvi e entendo que essa frustração não é isolada, porque para quem quer fazer uma nutrição como você quer, é muito frustrante. Frustrante, muito. E agora me conta uma coisa. Ainda na questão comportamental, o que você consegue dizer para os pais, assim, ilustrar? Eu tô aqui e ouvindo você falar, e eu fico pensando, me dá exemplo de coisas que eu, como pai, devo fazer para ajudar na alimentação do meu filho, e coisas que que influenciam negativamente, que eu preciso evitar. Tem alguns exemplos, assim, que você pode me dar? Tem. Pode falar. E aí eu vou até pegar um pouco dos seus pacientes que têm restrição, Uhum. Que tem uma alimentação que precisa de um pouco mais de cuidado, Uhum. e que muitas vezes isso pode promover uma seletividade. Ok. O que a gente pode fazer? Em todos os casos, mas incluindo isso. Quando você, e aí eu já falei aqui várias vezes, expõe o alimento à mesa. Quando você procura envolver a criança. E aí eu quero fazer um comentário aqui dentro disso, porque quando eu falo que a gente tem que ouvir a criança, envolver a criança, não significa que é a criança que dá as regras, tá? Tá. O adulto escolhe o que comer, a hora que vai comer, e a criança escolhe o quanto ela vai comer daquilo que o adulto escolheu. O que ela vai comer e o quanto daquilo que está disponível para ela. Entendeu bem? O adulto vai dizer o que vai ter. Uhum. E a criança vai dizer o que ela quer daquilo que tem. Ok. Na quantidade que ela quer. Então, não é assim... existe um comportamento, mas não é uma permissividade.
Então, se eu estou ouvindo a criança, meu filho, olha, vamos programar a semana? O que você quer comer? E aí, dentro do que ela quer comer, a gente procura buscar preparações. Então, você fazer uma alimentação que seja atrativa visualmente, então, alegre, colorida, boa apresentação, cheiro bom, bem temperada e gostosa, e você serve esse alimento à mesa, e você come com ela quando der, ou você senta com ela e torna aquele ambiente agradável, sem muita punição, sem muita pressão, isso facilita. Então, quando ela tem um comportamento mais restritivo, você busca fazer preparações diferentes dentro das possibilidades dela, e você busca incluir. Então, olha, isso tem aqui que você gosta, isso que você gosta, tem coisas que ela não gosta, mas que pode ser que ela experimente, e as coisas estão à mesa. E outra dica que eu falo é que a pessoa, mas isso dá muito trabalho, eu não tenho ajuda. Guarda em pote de vidro, na geladeira. Daí vai para o micro-ondas. Daí, ao invés de esquentar um prato, você esquenta a comida toda. E serve na mesa. Arruma o visual. Agora, o que contribui negativamente? É você fazer um prato só com o que a criança costuma comer, deixar ela comer na frente da televisão, ou na frente de um tablet, ou não comer com ela, ou você comer coisas diferentes. Porque a criança está comendo a comida da criança e o adulto está comendo a comida do adulto. Isso é muito ruim. É você não ouvir, é você não saber o que ela quer, não mostrar, não participar. Bota a mesa para mim. A partir de 4 anos, a criança já pode botar um talher na mesa. Ela já pode ajudar a levar um jogo americano. Ela já pode se sentir parte. Então, é você entender que a alimentação é da casa, da família. Isso ajuda. Você restringe a criança a ficar sozinha, comendo com tela, sem tela, e você permitir que ela coma belisque. Isso você está contribuindo negativamente. Eu não sei se eu Não, me respondeu te super. respondi. Super. Tem uma coisa que me veio na cabeça que foi... que eu digo muito isso na hipnoterapia, né? Criança aprende com os pais. Você fala... a criança tem determinado comportamento, a criança gosta disso, a criança não gosta daquilo. A criança está aprendendo. Ela não nasce... ela não nasce, teoricamente, rejeitando o brócolis. Ela vai precisar experimentar, ela vai ter uma relação ali com a comida, e essa relação com a comida vai desenvolver, vai ajudar a desenvolver o paladar dela. E a mesma coisa vale para tudo que a criança interage. Tem um vídeo que eu ainda não consegui postar, que eu adoro, falando sobre essa coisa de bom ou ruim, porque na hipnoterapia eu explico. Se uma criança de 4 meses está no chão e passa uma barata, ela não vai se assustar, ela vai botar na boca. Sim. Vai querer pegar a barata. Vai querer pegar a barata. E tem um vídeo que eu adoro, assim, que pegaram crianças assim, de poucos meses e soltaram, já socializadas, assim, várias cobras. E a cobra passeando ali no meio das crianças, e a criança puxava a cabeça da cobra, batia na cobra, deitava na cobra, porque ela não aprendeu que é para ter medo de cobra. Sim. Então, em relação à alimentação, e muito mais depois de tudo que eu ouvi, eu entendo que a criança, também na alimentação, ela aprende vendo os pais se alimentarem, vendo os pais se relacionarem com a comida. É isso? Ok. E quando você falou do alimento mais amargo, e aí eu fiquei pensando na questão do hábito dos pais, tinha uma coisa que eu ouvia, como eu falei, eu fiz pediatria, depois eu fiz hemato, e há pelo menos 20 anos eu sou só hemato, não faço mais pediatria geral. Quando eu fazia pediatria geral, eu ouvia que o hábito alimentar da mãe tem influência no paladar da criança. Se a mãe, por exemplo, come comida com muito alho, a criança tem uma tendência a gostar mais de alho. Isso fala muito na amamentação. Isso só na amamentação? As pessoas falam muito isso na amamentação. Quando você está amamentando, aí a mãe, coitada, ela tem um peso, né? Porque, olha, você precisa comer assim, o seu leite, isso é verdade, né? Tem que tomar Malzibia. Ela carrega ali
Hoje a gente fala muito dos 1000 dias. Não sei. Sim. Então, ali a criança está recebendo da mãe desde o processo da gestação e depois ela recebe pela amamentação. Uhum. Então, influencia um pouco, porque o leite ele é moldado pelo que a mãe come. Ok. Mas depois que passou esse processo da amamentação, que a criança já está aprendendo a comer na introdução alimentar, daí o paladar dela vai ser moldado pelo que é oferecido até mais ou menos 2 anos. Depois de 2 anos, é pelo que é oferecido e pelo que ela está vendo, pelo que está disponível. Então, a criança vai muito... Por isso que muita gente fala, nossa, meu filho comia muito bem até 1 ano e pouco, 2 anos. Depois alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, é normal do desenvolvimento, um comportamento mais seletivo. A criança escolher o que ela vai comer, o que ela quer, mas também do que ela está vendo. Está todo mundo em casa comendo a mesma coisa que eu estou comendo comida de criança e eles estão comendo a comida do adulto. Uhum. Aí a criança não é boba, ela quer comer um pouco. Aí ela começa a pedir. Aí as pessoas falam, mas meu filho só quer comer o que está no meu prato. O que está no dele ele não quer. Mas será que o prato está igual? Será que está todo mundo comendo a mesma coisa? Então a gente tem que pensar muito nisso. Então, assim, o aleitamento materno, ele é muito importante, mas a introdução alimentar, ela tem um outro papel também, na formação do hábito alimentar da criança. E a introdução alimentar não termina com 1 ano. A introdução alimentar termina com 2 anos. Ah, maravilhoso. Ela não acabou que fez 1 ano, agora a vida que segue, tchau. Não, a gente está ainda em introdução alimentar. Até 1 ano talvez seja a apresentação alimentar. A introdução demora um pouco mais. A apresentação são os primeiros meses, em que a criança não entende nem que ela come para matar a fome. E depois ela vai aprendendo, mas é um processo. Entendi. Que precisa ser vivido pela família. E... Você sabe que eles estão estudando, além dos 1000 dias, 2200 dias. Ai, meu Deus. Que vai até os 5 anos de vida da criança. Jura? Porque essa fase é muito importante para o desenvolvimento infantil da alimentação. Você está formando o hábito da criança. Não adianta ser 2 anos, acabou, agora a criança pode comer açúcar, ela pode comer tudo, e eu vou deixar a roda girar solta. Se você cuidar até os 5 anos da alimentação da criança, você tem uma batalha quase ganha de hábito alimentar. Eu já conheci famílias que tinham um hábito alimentar muito bom, a ponto da criança ir para festa com mais ou menos a cidade, com 5 anos, e para uma festa do amiguinho, né, na casa do amiguinho, e perguntar, você quer miojo? E ela perguntar, o que é miojo? O meu, não sabe o que é miojo. Nunca viu. Não sei o que é miojo. Não sabe. E aí ela ligar para a mãe, e a mãe para perguntar assim, eu gosto de miojo? O meu não sabe, porque nunca viu miojo. É. Salsicha ele viu porque tem em festa cachorro-quente de salsicha. Ai, eu adoro uma história. Você falou de salsicha, eu preciso contar essa história que eu adoro. E talvez isso ajude alguém. Por algum motivo no Peppa Pig apareceu o filhinho lá. Eu não assisti, nunca assisti, graças a Deus. Acho que ele comendo um cachorro quente. E aí uma amiga minha que é pediatra, o filho, cismou que queria comer cachorro quente. E eu quero comer cachorro quente, eu quero comer cachorro quente. E nunca tinha visto cachorro quente, eu só tinha visto no Peppa Pig. Cara, ela teve uma iluminação que ela pegou, falou, eu vou te dar uma vez cachorro quente. Ele falou, tudo bem. Ela pegou um pão, ela cozinhou uma cenoura, botou um molho e falou, tá aí o cachorro quente. E a criança comeu amarradona, porque ela não tinha a menor ideia do que era uma salsicha. Sim. Então, eu adorei essa ideia, eu precisava dividir isso. Eu cresci com um cachorro-quente de carne moída. Então, é um molho de carne moída, como se você faz um molho bolonhesa. Pãozinho de cachorro-quente, molho de carne moída e batata palha. Esse é o cachorro-quente das festas dos meus filhos. É o cachorro-quente que eu faço na minha casa. Que maravilha. Ele é com molho de carne moída, ele é delicioso. Só que meus filhos começaram a ir nas festas e começou a ser servido pão com salsicha nas festas. E aí ele falou, mamãe, isso que a gente faz é pão com carne?
E isso aqui é cachorro-quente. Eu falei, tá bom, mas aqui em casa a gente gosta de comer pão com carne. E eles adoram. E quando eu faço, e as crianças vão e as crianças comem, as crianças amam. Então, é gostoso, é um molho delicioso. Então, é também a gente dá alegria para o que a gente está fazendo. Então, Sim. poderia falar, não, a gente não vai comer cachorro-quente. Eu não botei a cenoura, mas eu botei um molho de carne moída, a batatinha palha, e é uma festa. Então, quando eu faço esse cachorro-quente, eles amam. Então, a gente pode fazer preparações divertidas, preparações que são legais, que a criança vai gostar, que fogem daquele arroz com feijão do dia a dia, mas a gente pode pensar o que a gente está cozinhando, né? O que a gente está colocando ali, né? Então, a gente pode escolher os alimentos. Nem todo mundo tem acesso, tá? Se a gente está falando aqui para uma massa, a gente precisa pensar que a comida do mercado está cada vez mais cara Uhum. e que talvez muitas famílias não tenham opção e por isso escolham a salsicha ou escolham o nugget ou escolham. Mas isso é um pensamento errado, porque a gente consegue, de forma barateando o custo, fazer uma alimentação legal, divertida, que não tenham tantos esses alimentos, tá? Mas é isso, eu acho que a criança é o reflexo daquilo que ela está sempre exposta. Eu tenho uma memória afetiva positiva com comida. Meu pai, quando não queria fazer... Domingo à noite, acabou os Trapalhões. Meu pai fazia pra gente... ele é filho de árabe, então o árabe tem mania de comer pão, né? O pão como talher. Ele cozinhava um ovo. Depois que ele cozinhava o ovo, ele descascava, amassava o ovo, jogava azeite e a gente comia com pão. E aí, quando eu cresci, eu falei, cara, que legal, porque tem os 3 elementos ali, né? Sim, sim. A gordura, a proteína e o carboidrato. Exatamente. E a gente comia o pão com o ovo cozido e o azeite por cima. Sim. E eu tenho uma sensação boa, porque era um domingo à noite, era o nosso jantar de família, era o seu... Divertido, era o seu cachorro-quente com batata palha, com carne moída. Com carne moída e batata palha. E eu percebo isso, né? O quanto eu tive, enfim, aprendi a comer biscoito. Eu aprendi a comer biscoito, eu falo essa questão de algumas coisas realmente que hoje eu entendo que são erradas, mas eu tenho uma memória positiva também que na minha geladeira nunca faltou uma fruta. Meu irmão come muita fruta, eu como muita fruta porque tinha manga, goiaba, ameixa, gente, uma fruta que meu irmão adora e eu nunca gostei muito, que era parecido com ameixa, que eu posso estar errando, chama nectarina? Nectarina, deliciosa. Eu não gostava. Caqui. Eu falo com os meus filhos que ela é prima do pêssego. Ela é prima do pêssego. Pois na minha infância não existia kiwi, ele foi criado depois? Porque eu nunca vi kiwi na minha infância. E hoje tem o kiwi gold. Ele é amarelo? Ele é um verdinho, um amarelinho, um verdinho mais clarinho, e ele é mais suave, o sabor, do que o outro kiwi normal. Mas é isso, assim, banana, nossa, banana eu comi muito, como até hoje. Adoro, qualquer coisa com banana eu adoro. Então, eu tinha muita fruta em casa. Você sabe que a gente ri. Eu tenho um afilhado que hoje ele já tem 26 anos, mas que ele era pequenininho quando eu estava na adolescência. E eu sou do interior, então todo mundo tinha sítio. O avô dele, meu tio, tinha um sítio que produzia fruta, legume, verdura. Então, ele foi criado comendo muita fruta, e todos nós. Então, a gente brincava que ele ia na minha casa, ele chegava, entrava, ia na cozinha e procurava qual fruta que tinha lá em casa para ele comer. Aí, quando meu pai comprava lixia, que a gente adorava, a gente falava, esconde a lixia no alto, porque quando o Matheus vier, ele vai comer toda a lixia que tem aqui em casa. Então, você vê, todo mundo foi criado e hoje ele vem à minha casa às vezes, ele é médico, ele acabou de se formar, e ele fala, olha, Dinda, eu quero comer comida. Eu vou chegar com fome e eu quero comer comida. E ele até hoje, ele quer comida, ele quer ver se tem fruta, ele já sai comendo as frutas. Então, é um comportamento que fica. Sim. É um comportamento alimentar que é um investimento que vale a pena. E
eu tenho uma outra memória, e essa é mais expondo meu pai mesmo. Meu pai, durante anos, fez a gente acreditar que a fruta do conde tinha esse nome porque foi descoberta pelo Conde de Monte Cristo. Mas isso é só uma queixa. Aham. É só para reclamar que meu pai enganava duas crianças inocentes, que a gente, aos 6 anos, 7 anos, que a gente descobriu que a fruta do conde não tinha sido descoberta pelo Conde de Monte Cristo. Mas a gente tinha uma relação muito boa com a alimentação, sim. Eu lembro dessa questão da mesa, era uma coisa realmente muito forte. Se eu puder, fala. E porque tinha conversa na mesa, né? Se eu puder, assim, o que eu quero fazer com as famílias, né? A minha mensagem e o que eu falo com as crianças quando elas chegam na mesa do consultório é que eu quero que elas aprendam e que elas experimentem, porque eu quero que elas sintam prazer. Ok. Que elas tenham bons momentos com a refeição. Ok. Então, eu não quero que ela prove feijão simplesmente porque ela precisa gostar do feijão. Porque ela pode não gostar. Mas eu quero que ela prove para que ela se permita gostar ou não gostar. Ok. Para que ela goste da maioria das coisas. E assim ela pode frequentar lugares sem se preocupar com o que eles vão servir. Porque o que eles forem servir, eu vou conseguir alguma coisa. Uhum. E para que as crianças voltem a ocupar os lugares que foram tirados. Então, com o passar do tempo, hoje, as crianças não ocupam mais a mesa de refeição. Os adultos ocupam e as crianças comeram antes, ou elas sentam para lá, elas não estão no meio. Então é comer junto. É comer junto. Então, eu trabalho para que as crianças voltem a comer junto, Ok. para que as famílias consigam envolver as crianças nesse momento e para que elas sintam prazer sem culpa. Sabe? Eu quero tirar a culpa do que você precisa comer porque você está fraco. Você precisa comer porque você está gordinho. Esses discursos, eu quero desconstruir essa visão do que você precisa comer bife para você ficar forte. Se você não come a carne, você vai ficar fraco. Isso precisa sair do nosso lugar. O criança saudável e criança gorda era um mito ou verdade também? Mito ou verdade? É mito. É mito. Sabe que na minha dissertação de mestrado, eu fiz parte do estudo ERICA, que é o estudo de risco cardiovascular em crianças e adolescentes. Ok. E aí eu peguei um braço dessa amostra, que foi com base nacional, Uhum. e estudei a presença de síndrome metabólica em todas as faixas de IMC. Então, se a criança era metabolicamente saudável ou não. E a gente encontrou crianças dentro da faixa adequada do IMC com mais de 6 fatores de risco cardiovascular. Então, assim, esse é um mitão, que a criança saudável é magra e que a criança gorda é não saudável, ou que a criança gordinha, ela tá forte. A gente tem que parar de falar sobre o corpo da criança. A gente precisa entender o que ela está comendo, o que estão servindo para ela, o que ela está experimentando, qual é esse contexto. Se ela tem energia para brincar, se ela está livre de tela. Isso é mais importante do que o estado nutricional dela no final do dia. Eu, no consultório, essa era uma pergunta que... Essa pergunta já passou na minha cabeça algumas vezes, mas é que vem tantas, que foi o cenário que eu já vi algumas vezes no consultório, que pais que não têm o hábito alimentar. Eu lembrei porque pais que às vezes são obesos e que cobram da criança uma coisa... cobram da criança ou uma similaridade, você tem que ser gordinho porque eu sou gordinho, ou pais que têm hábitos completamente diferentes da criança e cobram da criança que ela tem uma alimentação que eles não têm. Sim. E aí eu fiquei pensando, eu tenho uma pergunta, já que você falou disso, eu lembrei. Tem algumas coisas que hoje a gente vê com uma grande frequência nas famílias. Eu vou corrigir isso, assim, por exemplo, eu vou tirar a tela do meu filho quando ele está na mesa. Ele vai sentar na mesa comigo. Não vai ter tela. A gente vai conversar, a gente vai interagir. Ele vai escolher os pratos, ele vai provar tudo. Como isso não vai ser um saco para a criança? Como não vai ser um saco? Como eu vou manter essa criança sem tela na mesa? Como eu vou manter essa criança... Conversando com ela.
Não, eu tô só provocando. Porque eu já tô... Vai ser o máximo. A criança, ela quer atenção. Na infância, a melhor companhia para a criança são os pais. É quem está morando com ela. Ela quer estar presente. Vai chegar um momento que ela não quer. Aham. E a gente tem que aproveitar enquanto ela quer. Ótimo. Para que ela sempre queira. Ótimo. Então, é você ouvindo. É você sabendo que ela gosta. É você conversando sobre coisas que todo mundo tem interesse. É você deixando a mesa legal. Então, na hora que você chegar na mesa, vocês podem falar sobre o que vocês querem fazer juntos. Sobre se a criança gosta de futebol. Como aquela comida tá? Nossa, mas eu gostei mais disso. Meu prato favorito. Coisas legais. É você entendendo também que ela terminou de comer a comida dela e ela não quer mais. Ela pode perguntar, eu posso sair da mesa? E aí você pode falar com ela, quer ficar mais 5 minutinhos? Porque a gente está conversando e eu estou gostando de estar aqui com você. Aham. E depois você desce, porque eu vou demorar um pouco mais, porque eu quero ficar aqui conversando. E ela perceber que está todo mundo querendo ficar na mesa. Porque o que a gente vê hoje é, você precisa fazer sua refeição sem tela. E os pais estão toda hora checando o telefone, a Sim. mesa. Ou as famílias não têm assunto. Então isso fica difícil, fica desagradável. Ou a gente leva problema para tratar na mesa. Sim. E a mesa não é lugar de discutir nota que está ruim. Irmão que brigou. Desavença entre o casal. Não é na mesa. Sim. Na mesa, a gente tem que criar um lugar de paz. Então, muito da minha fala é isso. Como você vai fazer a criança ficar sentada? Sentando com ela várias vezes. Não é na primeira vez. Bem, agora que a gente vai fazer refeição sentada na mesa. Não é na primeira vez que ela vai sentar. É na construção. É ela entendendo que a gente come sentado. E aí, com o tempo, ela vai sentar. Eu fiz até essa provocação porque eu entendo, e aí a minha visão de pediatra... Última coisa, você acha Claro. que as refeições na minha casa são sempre prazerosas? Não sei. Já me frustrou muito. Como? Quando os meus filhos eram muito pequenos, Ah. eu queria fazer meu aniversário, um almoço, entre nós. E era o caos. Era um jogando comida no chão, era outra chorando, era um que não queria naquele momento, tirava para lá. Era caos. E eu já chorei. Será que eu nunca vou conseguir ter um almoço de domingo em paz? Porque eu só quero sentar e eu quero comer com a minha família. Só que um tinha 1 ano, o outro já estava 3 e pouco. Eles eram muito pequenos. E eu nunca deixei de sentar com eles mesmo assim. Ótimo. Mesmo saindo dali e tá um chiqueiro no chão. Tudo sujo. E a gente tem que limpar depois. Ou eu tenho que largar tudo sujo. Porque eu estava na hora de eu ir para algum lugar e eu ia ter que limpar na volta. E você vai construindo. E me frustrando. Entendeu? Eu provoquei o negócio da tela porque eu entendo que a mesa... A gente está falando da mesa, mas não só a mesa. A construção da mesa vem antes da mesa. Sim. Então, você querer a atenção da criança na mesa, que ela não use a tela. Mas quando ela quer a sua atenção num outro momento fora da mesa, e você dá a tela para você Sim. ter privacidade, quando você troca a sua atenção, que a criança interaja com você, pela tela, e aí na mesa você fala, não, agora eu não quero tela, agora eu quero que você interaja comigo, é muito confuso para a criança. Agora eles querem me dar atenção? Agora eles querem me dar atenção, porque quando eu queria atenção, eu entendi que quando eu quero atenção, eu ganho tela. Sim. Então agora eu quero tela. É muito confuso. Ser criança, às vezes, é confuso. E então eu entendo, eu super concordo, e eu adorei quando você falou mais uma vez isso, que a construção da mesa, a construção da alimentação, ela vem antes do servir o prato. Na verdade, ela vem... Para mim, a mensagem orientar a criança na questão alimentar tem que ser intencional. É isso. Você tem que ser intencional. Adorei isso. Não é só sobre comida. E... eu tinha muito mais perguntas, mas eu preciso me encaminhar para o final. Tá. Você precisa também, por causa mas... qual é a mensagem... Assim, as jovens nutricionistas estão te ouvindo. Tá. Os pais. Você vai mandar uma mensagem
que vai chegar para todos esses pais e mães. Qual é a mensagem que você quer entregar para essas famílias para ajudar elas nessa questão da alimentação dos filhos? Eu quero que elas tenham certeza de que vale a pena comprar a batalha da alimentação. Para as nutricionistas que vão trabalhar com famílias, elas precisam entender que por trás da criança tem um contexto e elas precisam entender do contexto para fazer orientação. Então, eu preciso entender como aquela criança vive, o que ela passa, o que aquela família traz, para eu pensar num plano que faça sentido. Então, as restrições que a criança tem, o tempo que a família tem, para eu pensar como eu vou orientar. Então, a criança ela vem acompanhada. E para as mães, e pais e cuidadores responsáveis, a mensagem é que não é só sobre comida. Então, a gente precisa ensinar a criança, a gente precisa entender que a criança é capaz e que não é de um dia para o outro. Então, se a gente chegou num momento em que aquela criança tem alguma questão alimentar mais restritiva, ela passa por algum desafio, existe um caminho, mas é um processo. Tudo é lento. A gente ensinar ela a sentar à mesa é lento. A gente tratar uma questão comportamental alimentar é lento, mas vale a pena. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha um comportamento alimentar mais duradouro. Então, a gente precisa cuidar do processo. Sentou à mesa, deixou a criança se servir, mostrou, deu familiaridade, mostrou, preciso fazer isso todo dia na minha correria? Não, você precisa fazer isso quando dá. Não precisa de muito, o que eu preciso que as famílias entendam é que não precisa de muito. Mas não dá para a gente, hoje, falar sobre ultraprocessado, encher a criança de biscoito e de outras coisas. Não dá mais. As crianças estão adoecendo. Então, a gente precisa cuidar enquanto é tempo. Então, eles são pequenos. A gente tem ainda uma janela enorme para cuidar da alimentação, para que a gente seja uma população longeva. Para que essa idade viva mais, a gente precisa cuidar da criança. Então, a minha mensagem é essa. Existe um caminho, dá certo, dá trabalho, você vai se frustrar, mas vale a pena. Adorei. Muito Obrigada. bom, muito bom. Quero te agradecer de novo, eu amei, aprendi muito, muito. Dá para fazer mais um podcast só das dúvidas que eu ainda tenho. E, enfim, quero te agradecer muito, muito, foi muito engrandecedor. Eu adoro o seu conteúdo. Vai tá aqui embaixo, as pessoas vão ver o seu Instagram, vale muito a pena entrar no seu Instagram, vale muito a pena. E eu adoro porque você não fala, você fala não só da questão nutricional técnica em relação à alimentação, mas a questão comportamental, que a gente está comungando nisso. É É importantíssimo. importantíssimo, muito importante. Eu Olha, eu adorei amei. estar aqui, adorei o convite, assim, me senti privilegiada de estar, de falar de um assunto que me é muito caro e que a gente tem em comum. E eu espero que a gente consiga ajudar mais pessoas, né? Esse conteúdo que você está fazendo. Hoje mesmo eu li que os profissionais, eles usando esse tempo de internet para divulgar informação de qualidade, eles estão fazendo um serviço à população, então que as pessoas assistam e compartilhem, porque você está oferecendo para as pessoas um material de primeira. Então, Eu acredito parabéns nisso. pelo trabalho e obrigado pelo convite. Obrigado mesmo.